Oi, gente, bem-vindos à resolução de exercícios. O conteúdo de hoje será gases. Como vocês já me conhecem, meu nome é Vivi. Vamos começar. Eu coloquei uma pequena revisão sobre gases, só para a gente recapitular o que vimos. Então, os gases são substâncias que se encontram no estado gasoso da matéria. Quando a gente estudou sobre substâncias e mudanças de estado físico, a gente viu que as moléculas gasosas estão muito dispersas nos recipientes que se encontram e podem se expandir e também não possuem volume fixo e podem se movimentar desordenadamente. O estado gasoso também possui três variáveis: pressão, volume e temperatura. As unidades que a gente vai relacionar é de 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. A temperatura será sempre Kelvin, lembrando que, se for dado a temperatura em Celsius, a gente vai somar com 273 e teremos a temperatura em Kelvin. O gás ideal são gases que se encontram em algumas condições específicas. Aí tem aqui algumas particularidades: possuir um número muito grande de moléculas em movimento desordenado, apresentar volume molecular desprezível em relação ao volume do recipiente, ter colisões elásticas e de curta duração e que as forças entre as suas moléculas são desprezíveis. A equação geral dos gases ideais, ou a equação de Clapeyron, será PV igual a nRT. O P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases, que é 0,082, e a temperatura sempre em Kelvin, como vimos lá em cima. E aqui eu coloquei essa imagem. A pressão do interior da lata é grande o suficiente para comprimir um gás, fazendo com que ele fique no estado líquido ao espatarmos o pino. Quando a gente aperta, o gás é impulsionado para fora da lata. Aqui eu coloquei alguns tipos de transformações gasosas das leis dos gases, que são: gases geralmente passam por transformações em que uma das variáveis permanece constante, enquanto outras se alteram, sendo a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. A partir dessas transformações, a gente vai formar uma equação geral, que é P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Podendo também aparecer da seguinte forma: pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. E aqui ao lado eu coloquei, a particularidade da isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Que na isotérmica a gente vai isolar a temperatura, na isobárica a gente vai isolar a pressão e na isovolumétrica a gente vai isolar o volume. No caso, as três: temperatura constante, pressão constante e volume constante. Vamos começar a primeira questão. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e possui uma atmosfera muito diferente da atmosfera terrestre. A atmosfera de Marte consiste em 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio, 1,6% de argônio e 0,4% de oxigênio. Há ainda traços de água e metano. Considerando a pressão atmosférica em Marte, que é aproximadamente 750 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 atm, que a gente viu, pode-se afirmar que as pressões parciais dos gases citados são respectivamente iguais a. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a pressão existente em 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio, 1,6% de argônio e 0,4% de oxigênio. Vamos resolver essa questão. A gente vai fazer o seguinte: no CO2, a gente sabe que 100% da atmosfera de Marte tem 750 milímetros de mercúrio. Quantos por cento de CO2 vai existir em? Aí a gente vai lá aplicar nossa regrinha de 3, bem simples. X vai ser igual a 71.250, que foi a multiplicação de 750 por 95%, dividido por 100%. A gente corta aqui o zero, esse zero com esse zero, e vai dividir 7.125 dividido por 10, que vai dar 712 milímetros de mercúrio. Encontrando o N, que é o nosso nitrogênio, a gente sabe que
Se 100% vale 750 milímetros de mercúrio, 3% de nitrogênio vai valer quanto? Regra de 3, meio pelos extremos, teremos que 2.250 dividido por 100. Corta um zero aqui. E vamos dividir 225 por 10, que vai dar 22,5 milímetros de mercúrio. Nas alternativas, a única que tem esse valor do CO2, como é respectivamente, vai ser a letra A, que é 712,5 milímetros de mercúrio, 22,5 milímetros de mercúrio para nitrogênio, 12 milímetros de mercúrio e 3 milímetros de mercúrio. Se continuar as contas, vai encontrar esses valores, ok? Um cilindro de oxigênio hospitalar foi substituído quando ainda continha o gás sob pressão de 3 atm a 20 graus Celsius. O cilindro foi deixado ao sol de verão, onde atingiu a temperatura de 40 graus Celsius. A pressão do oxigênio no cilindro ficou igual a... Vamos lá. Ele disse que existia uma pressão e uma temperatura inicial e uma temperatura final. Não falou a pressão, então... a gente já tem um toque. A gente vai ter que descobrir a pressão final, no caso, o nosso P2. Separando os dados, a gente vai ter que a pressão 1, P1 vai ser 3 atm, o T1 vai ser 20 graus Celsius, P2 a gente vai descobrir, e o T2 vai ser 40 graus Celsius. Vamos resolver essa questão. Resolvendo a questão, a gente sabe que a equação geral dos gases fala que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2, ou pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, que é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. A gente vai ter em consideração que no problema não foi citado o volume. A gente vai concluir que teremos uma transformação isocórica ou isovolumétrica com o volume constante. O volume não foi citado, então a gente não vai usar volume. Vou cortar aqui os volumes. A gente vai usar apenas P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Resolvendo o problema, vamos separando os dados. Aplicando diretamente na fórmula, mas antes a gente vai precisar colocar a temperatura para grau Kelvin. Então, se T1 era 20 graus Celsius mais 273 Kelvin, teremos que será 293 Kelvin. E o T2, 40 graus Celsius mais 273 Kelvin, igual a 313 Kelvin. Vamos aplicar diretamente na fórmula. 3, que é nosso P1, dividido por T2, que é o nosso T1, igual a P2, que a gente vai descobrir, e dividido por 313, que foi que a gente descobriu o nosso T2. Aplicando a fórmula, a gente vai ver que 939 dividido por 293, quando a gente aplicar aqui, ó, a regrinha de 3, vai ser igual a 3,20 atm. Mas não tem essa alternativa lá nas respostas, porque ele quer que a gente mostre a fórmula. O que é que a fórmula que a gente vai usar para encontrar esse valor. Então, a resposta é que 3,0 vezes 313, que é essa parte aqui, dividido por 293, que está aqui, ó. Esse 939 é a multiplicação disso aqui, 3,313. Então, a alternativa correta será a letra A. Vamos lá. A hidrazina, que é uma substância usada como combustível em foguetes, apresenta a fórmula mínima NH2. Sabendo que 4,48 litros de hidrazina gasosa, nas condições normais de temperatura e pressão, pesam 6,4 gramas, pode-se deduzir que sua fórmula molecular é, aí dá as alternativas. E dá os dados que N é igual a 14 e H é igual a 1. Vamos lá, primeiro. 1 mol equivale a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, certo? Isso a gente já estudou. Então, a gente vai descobrir quantos mols existem em 4,48 litros que foi dado da hidrazina.
A gente vai descobrir que existem 0,2 mol em 4,48 litros de hidrazina. É uma regra de 3 bem simples. E tá. Vamos fazer o segundo passo. A gente vai descobrir quantas gramas existem de hidrazina. A gente vai usar 0,2 mol de hidrazina, que está para 6,4. E 1 mol de hidrazina vai estar para X. Vai estar para Y, né? Mudando a letra. E meio pelos extremos, teremos que 6,4 dividido por 0,32 é igual a 0,2 é igual a 32 gramas por mol de hidrazina. Mas vamos lá. A fórmula mínima disse que é NH2. Vamos calcular a massa disso aqui. Concordam comigo que é 14, né, que foi dado. 14, minha letra é feia, como vocês já sabem. 14 mais, cada hidrogênio pesa 1, então se tem 2 aqui, teremos 2 hidrogênios, que vai dar 16. 16 gramas. Ora, se existem 16 gramas, é o dobro de 32. Concordam comigo? A massa molar é o dobro da fórmula mínima. Então, a gente vai ter que multiplicar esses índices aqui por 2. Se o índice aqui do N, o índice do N é 1, multiplicado por 2 vai estar N2. O H já tem o 2 aqui, multiplicado por 2 vai dar 4. Então, teremos que é N2H4, letra E. Porém, tem uma forma mais tranquila de resolver essa questão. Como? Se a gente jogar diretamente usando os valores das condições normais de temperatura e pressão que foram dados. Se 4,48 litros tem em 6,4 gramas, quantas gramas vão existir nas condições normais de temperatura e pressão, que é 22,4 litros? Meio pelos extremos, deixa eu mudar a cor da caneta, meio pelos extremos, teremos que 143,36, que é a multiplicação de 22,4 vezes 6,4, que dá 143,36, dividido por 4,48, que é o nosso X. E vai dar 32 gramas por mol de hidrazina, o mesmo valor encontrado e a mesma noção da fórmula mínima, que é o dobro da fórmula mínima, que é a nossa massa molar. Resposta à letra E. Enquanto descansa, o corpo de uma pessoa consome 200 ml de oxigênio por hora, a 25 graus Celsius e 1 atm, por quilo de massa do corpo. Quantos mols de oxigênio são consumidos por uma pessoa que pesa 70 quilos em 1 hora de descanso? E dá o dado, né, da constante dos gases. Certo, vamos preparar os dados. Pressão de 1 atm, temperatura colocando para Kelvin, 298 Kelvin, e a nossa constante, que é 0,082. Tá, vamos resolver essa questão no próximo slide. Pela equação de Clapeyron, a gente sabe que é PV igual a nRT. O P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols de oxigênio que a gente vai descobrir, o R é a constante universal e o T a nossa temperatura. Vamos resolver a questão. Ele diz que 1 quilo do nosso corpo consome 200 ml. Então, quantos ml vai consumir 70 quilos? Sabendo que o volume é sempre em litros. Então, a gente vai fazer a nossa regra de 3, simples, e vai achar que existem 14.000 ml, que é igual a 14 litros. Vamos aplicar na fórmula. Pressão 1 atm, volume 14 litros, que a gente encontrou. O N, que é o número de mols de oxigênio que a gente vai descobrir. O R, 0,082 e a temperatura 298 Kelvin, que a gente encontrou no slide anterior. Só aplicando fórmulas. Teremos que o N é igual a 14 dividido por 24,433, que será 0,57 mol. Alternativa correta, letra C. Certa massa gasosa ocupa um volume de 112 centímetros cúbicos. A 1 atm
de pressão e temperatura 77 graus Celsius. O volume ocupado pela mesma massa gasosa a 27 graus Celsius de temperatura e 5 atm de pressão serão igual a... Ele quer saber o volume final. Ele deu o volume inicial, deu a pressão inicial, deu a temperatura inicial, deu a pressão final, temperatura final, mas não deu o volume final. Então, a gente vai usar a equação geral dos gases, certo? Aqui eu já fiz aqui a transformação de Celsius para Kelvin e também fiz a transformação de centímetro para litro. Porém, nas alternativas, ele dá em litros e centímetros cúbicos. Porém, a gente vai descobrir das duas formas. A equação geral dos gases fala que P1 vezes V1 é igual, dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2. Resolvendo o problema, aplicando diretamente na fórmula. Temos os valores e temos o V2 que vamos isolar. Será 1 vezes 0,112, que encontramos que é a quantidade de litros, dividido por 350, que é igual a 5 vezes o V2, dividido por 300, que vai dar 33,6, dividido por 1.750, que dá 0,192 litros. Que é a mesma coisa, 0,0192 litros, isso. Que é igual a 19,2 centímetros cúbicos. Olhando as alternativas,